Paz do Senhor, bom dia. Eu vou ler o capítulo 17 do livro de Atos, do 1º até o 11, para que vocês venham entender o que eu quero, a mensagem que eu quero passar. O Evangelho em Tessalônica. E passando por Anfílopes e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados dispunha com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra o decreto de César, dizendo que há outro rei Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E os demais os soltaram. Agora, no versículo 10, fala em Bereia. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Qual a diferença entre Tessalônica e Bereia aqui? Paulo e Silas, eles, quando passaram em Tessalônica, eles foram até a sinagoga dos judeus. Também quando passaram em Bereia, eles também foram até a sinagoga dos judeus. Porque convinha a eles ensinar sobre o Cristo, falar sobre o Cristo. E mostrar que esse Cristo ao qual eles pregavam, as Escrituras já falavam sobre ele. Mas a diferença entre os tessalônicos e os bereanos dele, os bereenses, não sei como que eles chamavam, né? Os povos de Bereia. A diferença entre os de Tessalônica e de Bereia é que lá em Tessalônica, eles foram às sinagogas, ensinaram, mostrando que convinha que o Cristo padecesse, convinha que ele morresse e convinha também que ele ressuscitasse dos mortos. E aí, alguns se ajuntaram a Paulo e Silas e aceitaram, outros não. Outros, até tentaram contra a vida deles, porque eles diziam assim: aqueles que têm aí, feito bagunça, feito arruaça, querendo mudar as leis, querendo mudar as ordens, que tem trago um Jesus Cristo como rei, sendo que o nosso rei é César, estes chegaram aqui, né, tentando contra eles. E aí, quando eles os soltam, vai Paulo e Silas até Bereia. E lá em Bereia, eles também procuraram as sinagogas. É como hoje, se você chega em uma cidade diferente, você vai até a igreja daquela cidade. Se você foi enviado pela igreja, você vai até aquela igreja daquela cidade, né?
Então eles procuravam as sinagogas. E lá em Bereia, eles pregaram a mesma coisa, eles não falaram nada diferente. Eles falaram sobre o mesmo Cristo que nasceu, que morreu, que ressuscitou entre os mortos. Que convinha que esse Cristo padecesse. Louvado seja Deus, porque as Escrituras já falavam desse Cristo. E o povo de Bereia, diferente do povo de Tessalônica, enquanto eles falavam, eles iam examinando cada dia as Escrituras. Cada dia que eles traziam a palavra, eles examinavam as Escrituras. Deixa eu ver se isto é assim. Para quê? Para que eles, se fosse mentira, se fosse uma nova lei, uma nova ordem agora para eles iam mostrar dentro da palavra que eles estavam errados. Mas de bom grado, a palavra fala que eles de bom grado aceitaram aquilo que eles, aquela mensagem que eles traziam. E por que eu trago essa palavra hoje? Porque nos dias de hoje a gente faz muito isso. A gente vai e escuta uma palavra aqui, outra ali. Tem pessoas que se apegam aos dizeres por aí que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Na palavra não está escrito isso. Mas a pessoa escuta isso e passa para frente como verdade. E aquilo entre as pessoas se torna uma verdade. Louvado seja Deus, porque assim tem tudo aqui nas Escrituras para nós analisarmos. E como Deus quer que a gente haja? Como o povo de Tessalônica? Não, mas como o povo de Bereia, examinando sempre as Escrituras. Espera aí, a irmã Mônica está ministrando sobre isso. A irmã Mônica falou sobre Paulo e Silas levando o evangelho até os Tessalônicos. E também falou que do povo de Bereia. Mas será que tudo que ela está falando é verdade? Eu vou analisar as Escrituras. Não viva só do que você ouve falar. E quando você ouvir falar, você vai nas Escrituras para ver se realmente é. Tem pessoas hoje, por causa dos telões nas igrejas, que não abrem mais nem a Bíblia. E é necessário que a gente foque em examinar a Bíblia como o povo de Bereia, cada dia. Para quê? Para que a gente não venha cair em vãs doutrinas, né? Que muitos homens inventam doutrinas imaginárias, sabe? De homens, de mulheres. Eu não quero citar igreja nem pessoas, mas hoje em dia tem muitas invenções. E aí dizem assim: Deus mandou, Deus falou comigo. Para que novas regras, se todas elas já estão aqui? Todas as regras já estão aqui. Não precisamos de novas regras, porque assim, se a palavra fala que eu tenho que examinar a Escritura cada dia, e agora com as novas regras, o que eu faço? Se dentro da Escritura essas novas regras não estão? Como vivo, como faço, como observo? Sabe como você vai observar? Analisando as Escrituras. Sabe, aquilo ali é bíblico? Bíblico fazer aquilo? É bíblico deixar aquilo? É bíblico trazer para a minha vida essa novidade agora? Essa nova invenção? É bíblico? Se for bíblico, se tiver na tua Bíblia, meu irmão, faça. Mas faça bem feito. Agora, se não tiver na tua Bíblia, não faça. Não faça, porque Jesus fala na palavra que quando alguém trazer um novo mandamento, uma nova ordem, uma nova lei, que não estiver aqui, é anátema. Não existe, não serve, não dá. Quando sair da Bíblia, não faça. Não faça.
Tem muitos ministros, pregadores que pregam sobre a prosperidade e aí não vão nos capítulos onde a Bíblia fala de prosperidade, porque a palavra fala que prosperidade é dom de Deus. Eles vão em Jacó, que descascou ali as varas e colocou as ovelhas. E Jacó não está pregando para ninguém, ele está usando a fé dele que ele tem em Deus. Ele está usando a direção de Deus para a vida dele. Sabe? Então, assim, quando você ouvir muita coisa, ou mesmo poucas coisas, examina, pelo amor de Deus. Não sai fazendo tudo que inventam. Examina as Escrituras. Aqui está a bússola. Aqui está o mapa. Esse mapa aqui, ele fala como a mulher deve amar e respeitar o esposo. Como o esposo deve amar a esposa. Aqui fala que o homem não pode ser preguiçoso. A Bíblia manda ir até com a formiga. Sabe? A palavra manda que a gente medita nela dia e noite. Aqui tem todas as ordens para nós cristãos, todas as leis. Louvado seja Deus. Então você quer leis, você quer ordens para cumprir? Não cumpra dos homens. Não feche os olhos para toda doutrina, porque muitas delas não é de Deus. Vá para a Escritura. Deixa eu examinar as Escrituras aqui para ver se é de Deus, se Deus está nisso. Se Deus estiver, irmão, faça bem feito. Falo de novo isso. Faça, mas faça bem feito. Se papai não tiver, não siga o homem. Não diga assim para você, assim diz o meu pastor, assim diz o pastor fulano. Não. Diga para você, assim diz a palavra. A ordem de Deus não é você ir seguindo doutrinas. A ordem de Deus é medita na palavra de dia e de noite. Louvado seja Deus. Sabe por que eu tenho que meditar na palavra? Para que eu não venha sair do caminho. Existem algumas trilhas no caminho que parecem ser tão fáceis. Sabe, traz uma facilidade de chegar no nosso alvo. Mas mesmo que não haja nenhuma facilidade aqui dentro, mesmo que aqui dentro não tenha facilidade, escolha o caminho que a Bíblia traz, que a palavra traz. Louvado seja Deus. Aleluias. Papai não nos pede muita coisa. Ele só nos pede para ser fiel e examinar as Escrituras. Tem gente que fica e procura profecias aqui, ali, vai no monte. Ai, meu Deus, usa alguém para falar comigo. Vai na igreja, usa alguém para falar comigo. Vai na campanha, usa alguém para falar comigo. Vai no lar, usa alguém para falar comigo. Quer ouvir a voz dele? Abre, não deixa fechada. Não deixa fechada, pegando poeira, não. Abre. E ouve o que ele tem para te dizer. Ele sempre tem uma palavra para nós. Aqui dentro tem uma palavra para nós todos os dias, todos os momentos, em todas as nossas necessidades. Seja como o povo de Bereia. Examine.
Não seja como os tessalônicos que julgam que não é real, não é aquilo. Aquela não é a proposta de Deus para eles. Seja como o povo de Bereia, que examina as escrituras, mesmo que elas venham do altar. Olha onde Paulo e Silas estavam, na sinagoga, aonde ministrava-se a palavra, aonde se aprendia sobre a palavra. E lá na sinagoga eles examinavam o que era dito lá dentro. Oh, aleluias! Examine a palavra mesmo dentro da tua igreja. Examine a palavra mesmo assistindo este vídeo. Examine a palavra todas as vezes que você ouvir falar de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. Eu continuo orando por todos que assistem esses vídeos. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um. Deus abençoe, fica com Deus. Até o próximo vídeo.